Quarta-feira, 20 de março de 2013. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o fundo partidário. O fundo partidário é um dinheiro público, verba orçamentária, destinado ao financiamento dos partidos políticos. Alguns cientistas políticos defendem a existência do fundo partidário porque entendem que ele é utilizado para o financiamento da democracia. Há controvérsias. Eu penso diferente e bem em frente vou falar por quê. Antes, porém, vamos falar da formação do fundo partidário e da divisão entre os partidos políticos. O fundo partidário é constituído por verba orçamentária, como já falei, por multas eleitorais, aquelas que são aplicadas aos eleitores que não votam, e nos diversos processos eleitorais que redundam em multa. E também em doações de pessoas físicas ou jurídicas, que quase não acontece. O fundo partidário é dividido da seguinte proporção: 5% entre todos os partidos registrados no TSE, que hoje são 30, como eu disse ontem, e 95% são distribuídos de forma proporcional ao número de cadeiras ocupadas na Câmara dos Deputados. Quer dizer, 95% do fundo partidário é destinado às grandes legendas. Desse percentual, 70% a 80% ficam na mão apenas de 4 ou 5 grandes agremiações: PT, PMDB, Democratas, PSDB, enfim. Só para se ter uma ideia, o PT recebeu no ano passado mais de 53 milhões de reais de verbas públicas. Pois bem, do dinheiro do fundo partidário, o partido deve destinar necessariamente 20% para as fundações. Essas fundações são criadas pelos próprios partidos políticos por força de lei. Essas fundações têm por obrigação a educação eleitoral. Também são destinados do fundo partidário 5% para a mobilização e educação política das mulheres. Quis o constituinte inicial dispor 5% do fundo partidário para essa modalidade de uso. Os demais recursos podem ser utilizados pelos partidos da forma como quiserem. 50% podem ser gastos com a contratação de pessoal. Nesse particular, é preciso se analisar essa contratação de pessoal. Quem é que de fato está sendo contratado pelas fundações? O resto dos recursos são gastos com consultorias, aquisição de patrimônio, compra de carros, de imóveis, enfim. Vem aqui a minha resignação: dinheiro público utilizado para financiamento de empresas privadas. Vocês devem lembrar que ontem eu disse que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, são empresas privadas. Pois bem, dizem, e eu concordo, que o Brasil é um país corrupto por natureza. O eleitor é corrupto, o eleito é corrupto, os partidos são corruptos. É verdade, eu não nego. Mas é verdade que a gente precisa prestar atenção nos principais pontos de corrupção no país. Para mim, um dos principais focos de corrupção no país é o fundo partidário. Vejam os senhores: dinheiro público utilizado para financiamento de empresas privadas e em grande quantidade. Como eu disse, o PT no ano passado recebeu mais de 53 milhões de dinheiro público. O PMDB recebeu mais de 44 milhões de dinheiro público. Esses dados estão dispostos no site do TSE. Qualquer um pode consultar. E esse dinheiro é usado sem a necessidade de licitação, de pesquisa de preço. E a prestação de contas sobre o uso desse dinheiro é de forma precária. Os partidos juntam notas fiscais, contratos e mandam para o TSE. Se essas notas são legais, se os contratos são legais, independente da questão ética, se essas empresas pertencem a deputados ou a pessoas vinculadas aos deputados, aos dirigentes partidários, pouco importa, o TSE aprova as contas. O dinheiro utilizado pela Fundação, da mesma forma. A Fundação tem por obrigação, em todas as suas deliberações, que convidar um membro do Ministério Público das Fundações para acompanhamento dos atos do partido político, da Fundação. Mas eu já assisti inúmeras reuniões de fundações. Essas fundações convidam os membros do Ministério Público para participar e eu nunca vi um membro do Ministério Público acompanhar uma reunião dessa. Evidentemente, o Brasil é corrupto, mas é preciso que a gente analise. A corrupção não está no eleitor, a corrupção está no sistema, a começar pela distribuição de recursos públicos em grande quantidade aos partidos políticos, que são empresas privadas. Só para se ter uma ideia, a dotação orçamentária é na proporção de 35 centavos por eleitor. E só isso já foi capaz de destinar ao PT no ano passado mais de 53 milhões de reais. Tenham todos um bom dia. Meu nome é Paulo Fernando.